Seja bem-vindo ao canal Resumo Filmes e Séries. Hoje trazemos um resumo do filme Duna, lançado em 2021. Nesse filme, vemos um futuro onde a humanidade conquistou vários planetas. Sendo assim, cada família ficou responsável por um planeta e o Império ficou responsável pela galáxia. No filme, as famílias são chamadas de casas, e o foco principal desse primeiro filme está sobre duas casas. A Casa de Atreides, uma das maiores do Império, e a Casa Harkonnen. Essas duas casas têm uma antiga rivalidade. Logo no começo do filme, conhecemos Arrakis, o planeta do deserto, apelidado de Planeta Duna devido à grande quantidade de areia e rochas espalhadas pela sua superfície. Esse planeta é o único lugar conhecido onde se encontra a substância Spice. A especiaria é usada como tempero e alucinógeno, e também é usada como base para o combustível das naves. Os nativos do planeta Arrakis são conhecidos pelo nome de Fremens. Eles possuem corpos adaptados à escassez de água e também são conhecidos por seus olhos azuis e brilhantes, chamados de olhos de Ibad. Essa característica é adquirida após o consumo contínuo da substância Spice em temperos alimentícios, entre outros hábitos, mas a Spice, por ser uma especiaria rara, acaba atraindo o interesse de outros povos. A Casa Harkonnen chegou ao planeta e acabou levando a escravidão e exploração da região para outro nível, apesar dos esforços dos nativos para impedir a exploração do local. Entretanto, um decreto do Imperador Sheldon ordenou a retirada dos Harkonnen do planeta Arrakis. Todas as casas obedecem ao Império para evitar futuras desavenças, então eles acabam saindo imediatamente do planeta conforme foram ordenados. Logo depois, somos apresentados ao planeta Caladan, lar dos Atreides. Aqui conhecemos um garoto chamado Paul, filho do Duque líder dos Atreides. Por ele ser filho do Duque, ele é automaticamente o herdeiro dos Atreides. Após ele despertar de mais um sonho envolvendo uma misteriosa garota, ele se levanta e vai tomar café com sua mãe, Lady Jessica, onde ela lhe pede para que ele pratique sua habilidade especial que permite influenciar as pessoas através da voz. Mas Paul ainda não domina completamente essa habilidade. Me dê a água. O copo não escuta, peça pra mim. Use a voz. Me dê a água. Foi quase. Mais tarde, no mesmo dia, eles recebem um juiz enviado diretamente do Imperador, que lhes traz um pedido para que assumam o controle do planeta Arrakis. O Duque da Casa Atreides acaba aceitando o pedido. A Casa Atreides deverá imediatamente comandar Arrakis e servir como seu guardião. Você aceita? Aceitamos qualquer convocação sem jamais trair princípios. A Casa Atreides obedece! Pouco tempo depois, vemos o líder da Casa Harkonnen inconformado com a ordem de retirada do planeta Arrakis. Porém, logo descobrimos que o Imperador tinha um plano em mente para destruir a Casa Atreides. A força de Atreides cresce. E o Imperador é um homem ciumento. Ele não gostava do crescimento e popularidade que a Casa Atreides estava ganhando. Alguns dias antes da Casa Atreides assumir o controle de Arrakis, descobrimos que a mãe de Paul faz parte das Bene Gesserit. Uma das funções delas é garantir que a humanidade conviva em paz. Lady Jessica tinha recebido a ordem de conceber uma filha mulher, pois quando uma Bene Gesserit fica grávida, ela consegue manipular a gestação, fazendo com que todos os bebês concebidos por elas sejam meninas. Isso ocorre porque o nascimento de um homem daria a ele muitas vantagens, pois ele teria o mesmo controle de voz que elas possuem e também possíveis visões do futuro, além de outros benefícios. Mesmo assim, Lady Jessica optou por ter um filho, fazendo com que muitas pessoas acreditassem que ele fosse o garoto da profecia. O povo Fremen acredita em uma profecia chamada de Lisan al-Gaib, que seria como se ele fosse um messias, um salvador ou libertador do povo. Mesmo com Lady Jessica dando à luz um menino, a líder das Bene Gesserit decide dar uma chance ao garoto após ele passar em um teste demonstrando um autocontrole em situações de dor intensa. Nesse teste, ele deveria colocar a mão dentro de uma caixa e permanecer imóvel, caso contrário, ela o mataria com uma agulha envenenada. Silêncio! Basta! Precisava exagerar. Ele concentra o nosso poder. Teve que ser testado até o limite. Foi instruída a dar à luz só filhas. Mas em sua prepotência achou que poderia dar à luz o Kwisatz Haderach. Mas nossos planos são calculados em séculos. Temos outros candidatos. Um caminho foi aberto.
Vamos torcer para que ele não desperdice. Dias depois da mudança para Arrakis, o Duque decide fazer diferente dos Harkonnen, que exploravam os Fremens, nativos da região. Ele convida um dos líderes e propõe uma aliança entre os povos, mas Stilgar é muito desconfiado e recusa a oferta. No dia seguinte, a juíza de transição presenteia o Duque e seu filho com um traje especial Fremen, capaz de resfriar o corpo e reciclar a água perdida pelo suor. Os movimentos do corpo geram energia para o traje, e dentro da máscara há um tubo que permite beber a água reciclada. Sem esse traje, fica praticamente impossível sobreviver no deserto. Em seguida, eles vão até uma colheitadeira de especiaria para ver como funciona o processo. Porém, um verme do deserto se aproxima do local. Isso, a princípio, é uma coisa normal do dia a dia do deserto. Porém, na retirada da colheitadeira, acaba ocorrendo um problema no processo de ancoragem do veículo, fazendo com que o Duque tenha que resgatar os operadores. Durante o resgate, Poe acaba entrando em contato com uma cortina de areia com uma grande quantidade de especiaria, fazendo com que assim suas visões ficassem mais intensas. Já em casa, Poe fala com sua mãe que ele teve mais uma visão, e nesta visão, ele acaba vendo a mesma garota. Porém, suas visões ainda são muito confusas. Ele vê sua mãe com olhos azuis, simbolizando que no futuro ela seria uma Fremen, e também nessa visão, ele vê um tipo de adaga. Além disso, ele vê sua mãe com um bebê nos braços, assim ele deduz que sua mãe estaria grávida, o que acaba surpreendendo-a, pois havia poucos dias que ela havia descoberto a gravidez. Durante a noite, os guardas são surpreendidos pelo exército imperial, que estava lutando ao lado dos Harkonnen. Eles acabam invadindo o local, pois o médico da família Atreides havia desligado os escudos de defesa do palácio. O Duque acaba despertando, mas ao verificar o que estava acontecendo, ele acaba sendo atingido pelas costas por um dardo que acaba o imobilizando. O médico explica que havia o traído para que sua esposa fosse libertada. Ele aproveita o momento para implantar um dente falso no Duque, para que ele possa matar o verdadeiro culpado por sua morte. Enquanto isso, Poe e Jessica acabam sendo feitos de reféns em uma nave. Poe usa sua voz e pede para que o soldado remova a mordaça dela. Logo em seguida, Jessica pede para que o soldado a solte. Poe encontra um kit Fremen de sobrevivência. Infelizmente, a nave acaba sendo bloqueada, fazendo com que eles tenham que continuar fugindo a pé pelo deserto. No alto de um morro, eles observam o palácio sendo completamente destruído. Na cena seguinte, vemos Leto em uma mesa de jantar, onde o poderoso Barão Vladimir se aproxima dele. De repente, o médico aparece exigindo a promessa feita pelo Barão de que ele ia libertar sua esposa. Ele fala que prometeu que os reuniria novamente, então ele acaba matando o médico, alegando que agora ele pode se juntar com a sua esposa. Em seguida, o Barão se aproxima de Leto, então o Duque sussurra algo, fazendo com que Vladimir se aproxime para ouvi-lo melhor. Nesse momento, Leto quebra o dente, fazendo com que o veneno se espalhe no ar. A maioria dos soldados no local acaba morrendo, mas o Barão, embora debilitado, consegue sobreviver. Na manhã seguinte, vemos Poe e Jessica saindo de uma barraca, onde pouco tempo depois, eles acabam sendo resgatados por Duncan. Ele os leva até a juíza de transição, porém, antes que eles possam pensar em algum plano, eles acabam sendo atacados novamente. Duncan faz o possível para ganhar tempo, enquanto Poe e Jessica fogem em um ornitóptero. A juíza de transição acaba sendo morta. Enquanto isso, Poe e Jessica são perseguidos, mas para se defenderem dos ataques, eles acabam entrando em uma tempestade de areia. A princípio isso dá certo, mas pouco tempo depois as hélices acabam ficando danificadas. Já de volta a Arrakis, Rabban explica para o Barão Vladimir sobre a perseguição, onde ele acredita que ninguém sobreviveria a uma tempestade de areia de mais de 800 km por hora. O Barão fica satisfeito com a notícia e ordena o reinício da produção de especiarias, pedindo que seja feito com cautela para evitar a desvalorização do produto. Enquanto isso, Poe e Jessica conseguem sobreviver à queda do ornitóptero, mas dessa vez a única chance de sobrevivência seria encontrando o local onde o povo Fremen vive, porém, eles terão que caminhar um longo trecho a pé. Então Poe ensina para Jessica o passo da areia que simula o som do deserto para que eles possam caminhar sem chamar a atenção do verme da areia. Porém, em um determinado local, eles se deparam com uma área de percussão que acaba amplificando o som, fazendo com que os vermes da areia sejam atraídos. Eles correm o mais rápido que podem até as pedras, onde seus passos não geram mais sons. No entanto, o verme da areia está muito perto de Poe. De repente, um Fremen ativa um martelador, um mecanismo que serve para atrair os vermes. Poe faz sinais para Jessica indicando que eles não estão sozinhos no local. De repente, eles são cercados por Stilgar e outros Fremens. Jessica demonstra ser muito habilidosa, enquanto Poe acaba sendo surpreendido pela presença da jovem Fremen. Ele a reconhece de suas visões.
Stilgar oferece ajuda a eles, porém James não quer aceitar os dois no grupo. Então ele desafia Jessica para um duelo, mas Paul acaba intervindo e aceitando lutar em seu lugar. Antes da luta, Paul é presenteado pela jovem Fremen, que lhe dá uma adaga. Essa é a mesma arma que ele havia visto em uma de suas visões. Que tua faca entorte e quebre, que tu recebas a minha lâmina. Este mundo te matará. Será mais rápido assim. Você se rende! Não há rendição na lei de Amtal, apenas a morte é o teste. Está brincando com ele? Não. O Paul nunca matou um homem. Após Paul vencer James, ele é aceito pelo povo Fremen, mas Jessica insiste que eles precisam sair de Arrakis. Porém, Paul se recusa e afirma que seu pai veio para Arrakis não pelas riquezas, e sim para fortalecer o povo do deserto. Meu pai veio não pela especiaria, não pelas riquezas, mas para fortalecer o seu povo. Meu futuro está no deserto. Eu enxergo. Se nos aceitarem, nós iremos. O filme termina aqui, espero que vocês tenham gostado desse resumo rápido. Se te ajudei a lembrar ou entender melhor a primeira parte do filme Duna, deixa um comentário para que eu possa estar trazendo mais vídeos como este para você. Obrigado e te vejo no próximo vídeo.